Olá pessoal, me chamo professor Tiago. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa aula sobre Primeira República. Nas aulas passadas, nós falamos como se deu a implantação dessa sociedade, desse sistema político que teve início a partir do ano de 1889, com a proclamação da República, no dia 15 de novembro, e se estendeu até o ano de 1930, quando assume o poder Getúlio Vargas. Então, durante esse longo período de tempo, existiram algumas características que nós comentamos anteriormente, como, por exemplo, o surgimento de um sistema chamado coronelismo, a chegada ao poder das chamadas oligarquias. Falamos a respeito também de combinações políticas, acordos políticos, como foi o caso da política dos governadores, como foi o caso da política do café com leite. Comentamos também a respeito da importância do café para a balança comercial da época da Primeira República, já que o café era um dos produtos mais valorizados dentro dessa balança econômica, certo? E um dos mais valorizados e um dos mais importantes para a economia brasileira. E hoje nós vamos dar continuidade mudando nosso foco. Nós devemos lembrar também que a indústria ela passou a ter uma relativa importância, principalmente aí no início do século XX. A industrialização ela passou a experimentar, de certa forma, ocupar uma posição de relativo destaque, certo? Os motivos nós vamos ver no decorrer dessa aula. Então eu queria que vocês abrissem o livro na página 23 e nós vamos começar analisando essa tabelinha aqui, tá? Onde é demonstrado o número de indústrias e o número de operários empregados nessas indústrias. Então, se você observar, nós temos aqui o ano de 1907 e o ano de 1920. O que é que eu posso, qual a conclusão que eu chego observando essa tabela? Dá para perceber que tanto o número de indústrias aumentou, quanto também o número de operários. Se você observar, praticamente o número de indústrias, ele praticamente quadruplicou entre os anos de 1907 e 1920. E o número de operários praticamente dobrou, ou seja, houve um avanço, né? Mas o que é que ocasionou isso? O que levou o Brasil a dar início a esse processo de industrialização? É claro que foram vários os fatores, tá? Muitas pessoas acreditam esse desenvolvimento industrial por exemplo, a episódios como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, tá? Então se dava um peso muito grande à Primeira Guerra Mundial. Como assim, professor? Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos produtos que antes eram comprados pelo Brasil, dos países europeus, passaram a ser produzidos aqui dentro do nosso país. E aí, com a guerra, acabou havendo uma inversão disso. Com a produção dessas mercadorias aqui no nosso país, isso acabou impulsionando o processo de industrialização. Só que não foi só por isso. Eu posso mencionar para vocês, como vocês vão encontrar também no livro didático que vocês têm, alguns outros fatores, como por exemplo, um dos mais importantes, a presença de capitais nacionais. Como assim, professor? Como eu havia falado para vocês, o café ele ocupou uma posição de destaque na balança comercial brasileira. Só que com o tempo, alguns produtores de café começaram a ter necessidade de diversificar os seus investimentos e passaram a investir esse dinheiro obtido com o café na criação de indústrias, de fábricas, de manufaturas. Outro fator que na época também teve um peso importante foi a grande oferta de mão de obra, tá? Como assim grande oferta de mão de obra? Como nós falamos nas aulas passadas, nesse período vieram um grande contingente de imigrantes europeus aqui para o Brasil. Vieram espanhóis, vieram portugueses, italianos e também de outras nacionalidades. E essas pessoas, boa parte delas acabou se empregando nas indústrias, tá? Uma parte acabava se empregando na agricultura e outra significativa se empregava
na indústria. Por fim, um fator também que foi muito importante na época foi o desenvolvimento de um sistema de transportes que ligavam essas regiões industriais às regiões portuárias. Então isso acabou, de certa forma, impulsionando esse processo de industrialização. Tá? O interessante, é importante a gente destacar que dentro do nosso território, que é um território grande e vasto, uma cidade acabou se destacando, que foi a cidade de São Paulo. São Paulo acabou se industrializando mais do que as outras cidades. Tá? O motivo a gente pode acreditar, por exemplo, ao fato de que São Paulo é um dos maiores produtores de café, ou seja, já tinha um capital ali retido que precisava ser investido. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês e dessem continuidade da página 24, tá? Inclusive eu vou mostrar uma imagem de época, certo? Aí ao finalzinho das páginas 24 e 25, mostrando a Estação da Luz, mostrando a Rua dos Imigrantes, tá? E Rua Florencio de Abreu. Mas o que é que eu quero expondo essa imagem? O que eu quero que a gente observe e perceba é o que? É o grande grau de desenvolvimento, de modernização, né, que estava acontecendo nesse período, principalmente em cidades como São Paulo. Quando eu falo em modernização e urbanização, geralmente me vem à mente a ideia de progresso, tá? Progresso no sentido que foi um período em que chegaram novas tecnologias, em que foram implantadas melhorias em várias cidades brasileiras, principalmente as cidades da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? Entre essas mudanças, né, que traduzem essa ideia de modernização, a gente pode citar, por exemplo, a chegada da energia elétrica, que acabou impulsionando esse processo de industrialização e acabou, inclusive, mudando hábitos de quem vivia naquele período. Não podemos esquecer também de mudanças como, por exemplo, do aprimoramento dos meios de transporte. Nessa época acabou surgindo meios de transporte como, por exemplo, os bondes elétricos, que acabavam contribuindo para ligar regiões da cidade, tá? Regiões centrais com regiões periféricas, que era um processo que também estava ocorrendo na época. Eu posso citar também a questão do desenvolvimento dos meios de comunicação, que na época foram bastante expressivos e significativos, ou seja, elementos esses que denotavam que alguma coisa estava acontecendo, tanto no âmbito nacional como também mundial. E é claro que esses fatores, como a modernização, como a industrialização, eles acabaram também impulsionando um processo de urbanização. A gente presencia aqui no Brasil, no período da Primeira República, o crescimento das cidades. E quando eu digo crescimento, esse crescimento ele provinha de vários fatores, tá? De vários fatores, como por exemplo, foi um período em que vieram muitos imigrantes para o Brasil, italianos, portugueses, espanhóis, como a gente havia falado, tá? Foi um período também em que muitos habitantes da zona rural acabaram optando ou sendo forçados a abandonar a zona rural e residir nas cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de mudanças de ares, enfim. Então tudo isso fez com que essas cidades elas aumentassem populacionalmente, tá? Populacionalmente. Aí no finalzinho da página 25, a gente acompanha uma informação que é a seguinte: São Paulo, no ano de 1920, saltou de 580 mil habitantes para 888 mil habitantes. Então um crescimento aí de mais ou menos o quê? De mais de 50%. Então as cidades estavam crescendo muito nessa época. É claro que junto com o crescimento dessas cidades, também vinha se intensificando o desenvolvimento da industrialização, tá? E junto com essa industrialização, acabou havendo uma maior demanda por mão de obra. E essa mão de obra, ela era o quê? Ela foi obtida não só por quem já morava aqui no Brasil, tá? Mas ela foi obtida também através do incentivo da imigração.
Então, foi um período que vieram muitas pessoas de outros países morar aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1890 e 1930, 3,2 milhões de imigrantes vieram para o Brasil. Então é muita gente, tá? É muita gente. Dessa população de 3,2 milhões de habitantes, né, houve um fenômeno, digamos que peculiar, né? Essa população que vinha de outros países, às vezes até com incentivo do próprio governo brasileiro, não era qualquer população, era uma população selecionada. Na época, dava-se preferência ao que? A pessoas brancas, a europeus, certo? A pessoas de religião católica. Então era uma verdadeira seleção na hora de se incentivar e estimular a vinda de imigrantes, tá? Inclusive, isso tinha a ver com a política racista desenvolvida na época, conhecida como eugenismo, segundo a qual acreditava-se que quanto maior contingente de pessoas brancas na população de um país, mais desenvolvido ele seria. Olha que absurdo. Na página 34, ele vem falar a respeito dos movimentos operários. Em alguns materiais que a gente trabalha, os autores eles têm o hábito de dividir algumas manifestações, algumas revoltas, algumas guerras que aconteceram no Brasil entre movimentos urbanos e movimentos rurais. Aqui no livro, como está meio misturado, eu vou tentar seguir essa lógica. Já que a gente está falando em industrialização, já que a gente está falando da vinda desses imigrantes aqui para o Brasil, seria interessante que a gente desse prosseguimento falando a respeito de um movimento que surgiu nessa época, que foi o chamado movimento operário. E o que foi esse movimento? Pessoal, naquela época não existiam os direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje. Não existia salário mínimo, não existia direito de descanso semanal, não existia licença maternidade, não existia auxílio doença, não existia praticamente nada. E para piorar, naquela época, os trabalhadores das fábricas viviam em situação desumana, tá? As fábricas eram pouco ventiladas, eram mal iluminadas, a poluição era muito forte, então tudo isso agravava o quadro de saúde desses trabalhadores. E esse foi um dos motivos que levaram esses trabalhadores a se organizarem, a protestarem, a organizarem greves, justamente por mudanças, reivindicando mudanças, certo? Mudanças salariais, mudanças nas condições de trabalho e, é claro, principalmente a obtenção de direitos. Na época, surgiram dois movimentos influenciando os trabalhadores brasileiros. Um deles foi um movimento chamado o quê? Ou melhor, foi uma ideologia chamada de socialismo, e outro foi o chamado anarquismo. O interessante, pessoal, é que esses movimentos, essas ideologias, elas vinham lá da Europa. Aliás, elas só chegaram aqui no Brasil graças à vinda desses imigrantes europeus, como eu falei, principalmente italianos, né? E aí foi um tiro no pé para o governo brasileiro. O governo brasileiro defendia, né, queria trazer esses imigrantes por considerarem eles o que? Ordeiros, pacíficos, tá? De certa forma, pessoas mais evoluídas, mas com o tempo, esses mesmos imigrantes, eles deram essa contribuição para a população brasileira. Eles trouxeram essas ideias que para o governo não agradou nem um pouco. Quando a gente fala nessas ideologias, o foco da aula não vai ser esse, mas vou tentar resumir ao máximo. Quando a gente fala em socialismo e anarquismo, eram ideologias que pregavam mudanças na sociedade. Eram ideologias que pregavam uma sociedade mais igualitária, onde não houvesse uma disparidade econômica tão grande, onde não houvesse uma diferença tão grande entre ricos e pobres. No caso dos socialistas, eles defendiam que, para a sociedade mudar, os trabalhadores deveriam tomar o poder, assumir o governo. Os anarquistas, eles eram, digamos, mais radicais.
eles já eram contra qualquer forma de Estado, qualquer forma de governo. E por isso eles defendiam o seguinte, que a forma de se chegar a uma sociedade mais igualitária seria, pelo contrário, destruindo o governo, acabando com o Estado, né? Então, cada um da sua forma defendia o quê? Um fim em comum, que era o quê? Uma sociedade mais igualitária. O Estado da época, o Estado brasileiro não gostou nada disso e acabou se mobilizando para combater esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, tá? Pois bem, nesse período, aí pelo início do século XX, mais especificamente lá pelo ano de 1906, surgiu no Brasil, foi realizado no Brasil um congresso. É o chamado primeiro Congresso Operário Brasileiro. Nesse primeiro Congresso Operário Brasileiro, que foi realizado na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, foram propostas algumas mudanças. Uma das principais foi o que? A chamada jornada de 8 horas. Então foi um dos pontos que mais foi defendido. A redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Então era uma mudança muito grande. Tu já pensou? De 16 tu passar para 8 horas diárias, apesar de ainda ser muito, já seria uma conquista, não é verdade? Repito, o governo não gostou e na época o Congresso aprovou uma lei chamada Lei Adolfo Gordo. Essa lei ela propunha o seguinte, que qualquer estrangeiro, qualquer imigrante que fosse pego participando de manifestações no Brasil, ele fosse o quê? Expulso do Brasil. Ele fosse extraditado para o seu país de origem. Então era bastante radical. Só que isso não adiantou muito, gente. Porque as greves, as manifestações continuaram. Inclusive, posteriormente vai acontecer uma das maiores greves do Brasil, que foi a greve de 1917, que ocorreu na cidade de São Paulo. Começou de início em algumas fábricas, mas que com o tempo ela foi se alastrando. Um dos episódios, inclusive, que acabaram contribuindo para que essa greve ela se alastrasse por vários estados pelo Brasil afora, foi o assassinato de um operário anarquista chamado José Martinez. Com o assassinato desse operário, aí mesmo que esse movimento ele acabou se alastrando. Um movimento que teve início em São Paulo, acabou se espalhando pelo Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tá? Ou seja, esse movimento ele trazia várias reivindicações, além da questão da jornada de 8 horas, além da questão da abolição do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos, pedia ainda a questão do pagamento pontual e a questão da diminuição de aluguéis e congelamento de preços de gêneros de primeira necessidade. O que foi que aconteceu? Na época, os principais donos de indústria, né, eles fingiram entrar em acordo com os operários, só que, ao mesmo tempo que eles diziam que iam aceitar, acatar, fazer mudanças, quando esses trabalhadores voltaram ao trabalho, os donos das indústrias fizeram o contrário. Perseguiram os principais líderes, certo? Demitiram outros que haviam participado. Então, foi uma verdadeira covardia o que foi feito, né, por parte desses donos de indústria. É importante também ressaltar que foi dessa época a criação do Partido Comunista do Brasil, tá? Partido Comunista do Brasil, o PCB. Eu estou ressaltando isso por quê? Porque esse partido ele surgia com a proposta de representar os interesses desses trabalhadores, desses operários. Porque apesar da forma como acabou a greve de 1917, ela não foi a última. Tiveram outras, né? Tiveram outras mobilizações, outros protestos. E tudo isso contribuiu para que houvessem mudanças, né? Para que houvessem futuramente a conquista de direitos, certo? Então, pessoal, hoje eu tinha reservado essa aula basicamente para isso, para a gente falar a respeito do processo de industrialização, modernização, certo? A vinda de imigrantes para o Brasil, esses movimentos operários que surgiram
na época da Primeira República, e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês. Peço muito que vocês acompanhem, façam a leitura das páginas referentes à aula de hoje e até a próxima, quando nós daremos continuação à aula sobre Primeira República. Tchau!